Tom, um colega nosso, teve seu carro inteiramente destruído por um caminhão de lixo. O automóvel estava no seguro, mas o valor exato da indenização ainda precisava ser negociado com o perito da empresa. Perito da seguradora Tom. Perito da seguradora Tom. Estudamos o seu caso e decidimos que o acidente está coberto. Isso significa que o senhor tem direito a receber uma indenização de $13.600. Ah, sim. Como vocês chegaram a esse valor? Esse é o valor pelo qual avaliamos seu carro. Entendo, mas que padrão vocês usaram para chegar a essa quantia? Você sabe onde posso comprar um carro semelhante por esse valor? Quanto o senhor quer receber? Aquilo a que eu tiver direito, conforme a apólice. Encontrei um carro de segunda mão, parecido com o meu, por $17.700. Se acrescentarmos a comissão do vendedor e os impostos, sairia por volta de $19.000. Mas $19.000 é muito. Não estou pedindo $19.000, nem $20.000, nem $18.000. O que eu quero é uma indenização justa. Você não concorda que eu receba o suficiente para comprar um carro semelhante ao meu? Está bem, posso oferecer $15.000. É o máximo a que posso chegar. É política da empresa. Como é que a empresa calcula isso? Veja, $15.000 é o maior valor possível. É pegar ou largar. Olhe só, $15.000 pode ser um valor justo. Eu não sei. Entendo a sua posição. A política da empresa lhe impõe limites. Mas se você não puder me dizer objetivamente por que esse é o limite a que tenho direito, vou entrar na justiça. Porque não estudamos o assunto e voltamos a nos falar. Podemos conversar novamente na quarta-feira, às 11 horas. Ok, senhor Griffith. Estou aqui com um anúncio do jornal de hoje. Um automóvel exatamente igual ao seu. Está sendo vendido a $14.800. Ah, sim. E qual é a quilometragem? É de 49.000. Por quê? Porque o meu tinha apenas 25.000 quilômetros rodados. Na sua tabela, enquanto isso valoriza o meu carro. Deixe-me ver. $1.650. Supondo-se que $14.800 seja uma base possível de negociação, a soma dos valores chega a $16.450. Está escrito no anúncio se o carro é todo automático. Não? Enquanto isso aumenta o preço em $1.100. E alarme de ré. Meia hora mais tarde, Tom saiu da empresa com um cheque de $18.024. Asterisco para mais exemplos interessantes a respeito das negociações da legislação dos oceanos, ver James K. Sebenius. Negotiating the Law of the Sea, Lessons in the Art and Science of It Agreement, Harvard Business Press, 1984. Terceira sim, mas 6 e se eles forem mais poderosos? Desenvolva a sua mapa melhor alternativa para um acordo negociado. 7 e se eles não quiserem entrar no jogo? Use a negociação jiu-jitsu. 8 e se eles usarem truques sujos? Como dobrar o negociador duro? 6 e se eles forem mais poderosos? Desenvolva a sua mapa melhor alternativa para um acordo negociado. Há que falar sobre interesses, opções, padrões se o outro lado tiver uma posição de barganha mais forte. O que fazer se o outro lado for mais rico e tiver melhores conexões, ou se dispuser de uma equipe maior e ferramentas mais poderosas. Nenhum método pode garantir sucesso se todas as vantagens estiverem do outro lado. Nenhum livro de jardinagem pode ensinar como plantar margaridas no deserto ou cactos no pântano. Se você entrar em uma loja de antiguidades para comprar um jogo de chá George IV, de prata maciça, que vale milhares de dólares, com apenas uma nota de 100. Não pense que uma negociação habilidosa o ajudará a superar a diferença. Em qualquer negociação, existem realidades difíceis de mudar. Em resposta ao poder, ao máximo que qualquer método de negociação pode fazer é atingir 2 objetivos. Primeiro, proteger você contra fazer um acordo que deve ser rejeitado e, segundo, ajudá-lo a extrair o máximo possível dos ativos de que dispõe, de forma que qualquer acordo possível satisfaça seus interesses da melhor forma possível. Examinemos cada um desses objetivos. Como proteger a si mesmo? Quando você está tentando pegar um avião, seu objetivo poderá parecer tremendamente importante. Contudo, olhando retrospectivamente, você chega à conclusão de que poderia ter pegado o voo seguinte. Em uma negociação, você frequentemente se depara com a mesma situação. Você se preocupará, por exemplo, em não conseguir chegar a um acordo sobre um importante negócio no qual fez um grande investimento pessoal. Sob essas condições, um dos maiores perigos é ser condescendente com a visão do outro lado, concordar rápido demais. O mantra vamos todos concordar e acabar logo com isso se torna persuasivo. Você poderá acabar fazendo um acordo que deveria ter rejeitado. Os custos de usar um valor final. Os negociadores geralmente procuram se proteger contra um resultado como esse, estabelecendo, com antecedência, o pior resultado aceitável, o seu valor final. Se você for comprador, o valor final é o preço mais alto que pagaria. Se for vendedor, o preço mais baixo aceitável. Você e sua esposa poderiam, por exemplo, pedir $300.000 por sua casa e concordar entre si que nenhuma oferta abaixo de $260.000 será considerada. Ter um valor final torna mais fácil resistir à pressão e às tentações do momento.
No exemplo da casa, talvez seja impossível ao comprador pagar mais de 244 mil dólares e todos os envolvidos poderão saber que a casa foi comprada, há pouco tempo, por apenas 235 mil dólares. Nessa situação, em que, ao contrário do comprador, você tem o poder de fechar um acordo, o corretor de imóveis e todas as demais pessoas na sala poderão pressioná-lo. Seu valor final predeterminado poderá salvá-lo de tomar uma decisão de que, mais tarde, se arrependeria. Se houver mais de uma pessoa em seu lado, adotar um valor final em conjunto poderá ajudar a assegurar que ninguém trabalhará por uma solução que o leve a fazer concessões. A autoridade de advogados, corretores e outros agentes fica limitada. Você poderá dizer, consiga o melhor preço, mas não autorizo qualquer negócio por menos de 260 dólares mil. Se o seu lado for uma coalizão dispersa de sindicatos de jornalistas, negociando com uma associação de editoras, um acordo sobre o valor final reduz o risco de que um sindicato se desgarre, atraído por ofertas do outro lado. Entretanto, a proteção proporcionada pela adoção de um valor final envolve altos custos. Sua capacidade de se beneficiar do que tenha descoberto durante a negociação fica limitada. Por definição, um valor final é uma posição que não pode ser alterada. Nesse sentido, você fechará os olhos e ouvidos, tendo decidido, por antecedência, que nada que a outra parte fale ou faça poderá levá-lo a aumentar ou diminuir o valor final. Um valor final inibe também a imaginação, reduzindo o incentivo à invenção de uma solução feita sob medida que conciliaria interesses da verdade de maneira mais eficaz para ambas as partes. Quase todas as negociações envolvem mais de uma variável. Em vez de simplesmente vender sua casa por 260 mil dólares, aceitar 235 mil dólares poderá atender a seus interesses, desde que você tenha a opção de recompra, ou de uso de 2 acres de pastagem, ou de uso do terreno nos fundos durante 2 anos, ou de só se mudar dali a 1 ano. Se você insistir em ter um valor final, talvez não tenha a oportunidade de explorar soluções imaginativas como essas. Um valor final rígido, por natureza, quase sempre será rígido demais. Além disso, a tendência é que o valor final seja estabelecido em um patamar muito alto. Suponha que você esteja sentado à mesa do café da manhã, com a família, tentando decidir o menor valor aceitável pela sua casa. Um membro da família grita 200 mil, outro responde no mínimo 240. Um terceiro observa 240 mil pela nossa casa. Isso seria de graça. Ela vale, pelo menos, 300 mil. Quem, dentre os que estão à mesa, discordaria, sabendo que serão beneficiados por um preço mais alto? Uma vez estabelecido, será muito difícil mudar esse valor final e isso poderá impedi-lo de vender a casa no momento certo. Sob outras circunstâncias, um valor final poderá ser baixo demais, em vez de vender por esse preço. Talvez fosse mais conveniente alugar. Em resumo, enquanto adotar um valor final poderá evitar que você aceite um acordo muito ruim, poderá também limitar sua capacidade de inventar soluções e de chegar a um entendimento sensato. Um valor arbitrariamente selecionado não serve de parâmetro para o que deve ser aceito. Existe alguma alternativa para um valor final? Existiria alguma régua tanto para protegê-lo de aceitar acordos que não devem ser feitos quanto para ajudá-lo a não rejeitar um acordo que lhe beneficie? A resposta é sim. Conheça a sua MAPAN. Quando uma família está discutindo o preço mínimo de venda de sua casa, a pergunta certa a fazer não é o quanto seria provável obter, mas o que deverão fazer se, depois de certo tempo, a casa não for vendida. Deverão mantê-la no mercado indefinidamente, alugá-la, demoli-la, transformar o terreno em estacionamento, deixar que alguém mora lá sem pagar aluguel, desde que faça a manutenção. Consideradas todas as possibilidades, qual dessas alternativas seria a mais atraente? Como a melhor alternativa se compara à melhor oferta recebida pela casa? Talvez uma dessas alternativas seja melhor que vender a casa por 260 mil dólares. Por outro lado, vender a casa por um valor inferior, de 224 mil dólares, poderá ser melhor que deixá-la à venda indefinidamente. É muito improvável que qualquer valor final arbitrariamente selecionado reflita, de um modo fiel, os interesses da família. A razão pela qual se negocia é produzir um resultado melhor do que se conseguiria sem negociação. E que resultados seriam esses? Quais seriam as alternativas? Qual seria a sua MAPAN melhor alternativa para um acordo negociado? Asterisco, asterisco, este é o padrão de medição com que qualquer proposta de acordo deve ser comparada. Este é o único padrão que poderá protegê-lo tanto de aceitar termos excessivamente desfavoráveis, quanto de rejeitar termos que seriam de seu interesse aceitar. Sua MAPAN não apenas é uma forma de mensuração melhor. Tem também a vantagem de ser suficientemente flexível para permitir a exploração de soluções imaginativas. Em vez de eliminar qualquer solução que não alcance o seu valor final, você poderá comparar a proposta à sua MAPAN para verificar se ela atenderia melhor aos seus interesses. A insegurança de uma MAPAN desconhecida. Se você não tiver refletido cuidadosamente sobre o que fazer caso não consiga chegar a um acordo, estará negociando com os olhos vendados. Você poderá, por exemplo, ser excessivamente otimista e supor que tem muitas outras escolhas, outras casas à venda, outros compradores para o seu carro de segunda mão, outros encanadores, outros empregos disponíveis, outras lojas e assim por diante. Mesmo quando sua alternativa é conhecida,
Você poderá não estar avaliando corretamente as consequências de um acordo fracassado. Talvez você não tenha se conscientizado inteiramente da agonia de uma ação judicial, um divórcio litigioso, uma greve, uma corrida armamentista ou uma guerra. Um erro comum é enxergar psicologicamente suas alternativas dentro de um agregado de coisas. Você poderá estar dizendo para si mesmo que se não chegar a um entendimento sobre seu salário neste emprego, poderá sempre ir para a Califórnia, ou para o Sul, ou voltar a estudar, ou escrever um livro, ou trabalhar no interior, ou ir morar em Paris ou fazer alguma outra coisa. Em sua cabeça, é provável que julgue o somatório dessas alternativas mais atraente do que trabalhar por um salário específico em um determinado emprego. O problema é que você não pode ter a soma de todas essas opções. Se você não chegar a um acordo, terá de escolher apenas uma alternativa. Na maioria dos casos, entretanto, o maior perigo é que você esteja excessivamente comprometido em chegar a um acordo. Sem ter desenvolvido qualquer alternativa a uma solução negociada, você estará desnecessariamente pessimista sobre o que poderá acontecer se os entendimentos fracassarem. Por mais importante que seja saber a sua mapa, você poderá hesitar em procurar alternativas. Você nutrirá a esperança de que este comprador ou o próximo fará uma oferta atraente pela casa. Você poderá evitar enfrentar a questão de o que fazer se nenhum acordo for alcançado. Você poderá até pensar consigo mesmo, vamos negociar primeiro e ver o que acontece. Se as coisas não funcionarem, então verei o que fazer. Mas ter, pelo menos, uma resposta provisória a essa questão é absolutamente essencial. Se é que você deseja conduzir as negociações de forma sensata. Se você vai concordar ou discordar de algum ponto em uma negociação, depende inteiramente da atratividade da sua melhor alternativa disponível. Monte um sistema de alerta. Embora a sua mapa seja a verdadeira mensuração pela qual você deva julgar qualquer proposta de acordo, pode ser que você também queira fazer algum outro teste para saber com antecedência se o conteúdo de um possível acordo está começando a correr o risco de se tornar pouco atrativo. Ajudaria identificar algum acordo que estivesse longe de ser perfeito, mas que fosse melhor que a sua mapa. Antes de aceitar qualquer acordo pior que esse sistema de alerta, você deveria pedir um tempo e reexaminar a situação. Da mesma forma que um valor final. Um sistema de alerta poderá limitar a autoridade de um agente. Não venda por menos que $258.000, que é o preço que paguei acrescido de juros, antes de falar comigo. Um sistema de alerta deve lhe proporcionar alguma margem de negociação. Se, após atingir o padrão refletido em seu sistema de alerta, você decidir convocar um mediador, terá deixado para ele alguma coisa, proveniente de seu lado, com a qual trabalhar. O bagulho tá louco. Ainda terá algum espaço de manobra. Como extrair o máximo de seus ativos. Só dá Proteger-se Paris. contra uma argumentação ruim é uma coisa. Extrair o máximo dos ativos de que você dispõe para produzir um bom argumento é outra. Como se faz isso? Não Mas, é o Paris Saint-Germain, uma é o vez, a Paris. resposta está em sua mapa. Quanto melhor a sua mapa, maior o seu poder. As pessoas acreditam que poder de negociação seja algo determinado por recursos como riqueza, conexões políticas, força física, amigos e poder militar. Na verdade, o poder de negociação relativo de duas partes depende, basicamente, de quão atraente para cada lado é a opção de não se Ai, chegar a ai. um acordo. Não é possível Considere o isso, caso de um cara. turista rico que deseje comprar um pequeno vaso de cobre por um preço modesto de um vendedor na estação ferroviária de Mumbai. O vendedor poderá ser pobre, mas provavelmente conhecerá o mercado. Se não vender o vaso para este turista específico, poderá vendê-lo para outro. A partir de sua experiência, ele poderá estimar quando e por quanto poderá vendê-lo para outra pessoa. O turista poderá ser rico e poderoso, mas nesta negociação será bem fraco, a não ser que saiba aproximadamente por quanto e como poderia encontrar um vaso semelhante em algum outro lugar. Ele, quase com certeza, ou irá perder a chance de comprar o vaso ou pagará caro demais. A riqueza do turista de forma alguma fortalece seu poder de negociação e, se for aparente, enfraquece a possibilidade de que bolado. compre o vaso por um preço baixo. Para converter essa riqueza em poder de negociação, o turista teria de usá-la para si informar sobre o preço de um vaso semelhante, ou melhor, em algum outro lugar. Pense por um instante sobre como você se sentiria se chegasse a uma entrevista de emprego sem outra alternativa, apenas algumas indicações vagas. Pense em como seria a conversa sobre salário. Agora compare isso a uma situação em que você já tivesse duas outras ofertas seguras. Como seria a negociação do salário? A diferença é poder. O que é verdadeiro para uma negociação entre indivíduos também é para um entendimento entre organizações. O poder relativo de negociação de uma grande indústria e de uma pequena cidade que busca aumentar os impostos pagos por uma fábrica é determinado não pelo tamanho relativo dos seus respectivos orçamentos ou poder político, mas pela melhor alternativa de cada lado. Em um caso, uma pequena cidade negociou com uma empresa a instalação de uma fábrica em uma área um pouco além do limite urbano, conseguindo aumentar o pagamento de uma taxa de boa vontade de $300.000/ano para cifrão 2,3 milhões/ano. Como a prefeitura sabia exatamente o que iria fazer se não conseguisse fechar um acordo, o limite urbano da cidade seria expandido para incluir a fábrica, que estaria então sujeita ao pagamento integral do imposto residencial de cerca de cifrão 2,5 milhões/ano. A empresa
Havia se comprometido a manter a fábrica, não tinha alternativa para o acordo. À primeira vista, Esse a jogo empresa é muito parecia ter um ridículo, enorme mano. poder. Sério mesmo. Era a maior empregadora da cidade, que passava por uma crise econômica. O fechamento ou realocação da fábrica teria consequências desastrosas para a população. Além disso, os impostos com que a empresa já contribuía ajudavam a pagar os salários das próprias autoridades municipais, que demandavam o aumento. Todos esses ativos, por não terem sido convertidos em uma boa Mapan, não ajudaram muito. Já a pequena cidade, por ter uma atraente Mapan, foi capaz de produzir um impacto mais contundente no resultado da negociação do que uma das maiores empresas do mundo. Desenvolva sua Mapan. Uma vigorosa exploração do que você irá fazer caso não chegue a um acordo poderá fortalecer muito a sua argumentação. Alternativas atraentes não ficam por aí, esperando que você as encontre. Muito ridículo Geralmente esse é jogo, necessário mano. que você Sério. as desenvolva. Para gerar possíveis opções de Mapan são necessárias 3 operações distintas. 1. Inventar uma lista de ações que você possa realisticamente adotar, caso não chegue a um acordo. 2. Aperfeiçoar algumas das ideias mais promissoras, convertendo-as em alternativas práticas. E 3. Selecionar, provisoriamente, a alternativa que lhe pareça melhor. A primeira operação é inventar. Se, até o final do mês, a empresa X não lhe fizer uma oferta satisfatória de emprego, quais seriam as suas opções? Aceitar o emprego na empresa Y. Procurar em outra cidade. Montar seu próprio negócio. Alguma outra coisa. Para um sindicato, as alternativas a um acordo negociado seriam convocar greve, trabalhar sem contrato, fazer um alerta de greve, pedir um mediador ou determinar uma operação padrão. O segundo estágio é aperfeiçoar suas melhores ideias e transformar as mais promissoras em Demorou pra alternativas sair. reais. Se estiver Achou pensando que ia em trabalhar ganhar em ainda. Chicago, pense em transformar essa ideia em Ai, pelo meu menos uma Deus. oferta de emprego nessa cidade. Com essa oferta em mãos, ou mesmo com a descoberta de que você não consegue ter uma, estará muito mais bem preparado para avaliar os méritos da oferta em Nova York. Enquanto o sindicato ainda estiver negociando, deve converter as ideias de convocar um mediador e de decretar a greve em rascunhos de decisões operacionais específicas, prontas para execução. Por exemplo, o sindicato poderá convocar o voto de seus associados para autorizar a greve no dia seguinte ao vencimento do contrato, se um acordo não for alcançado. O último passo para se desenvolver uma Mapan é selecionar a melhor alternativa entre aquelas disponíveis. Se não conseguir chegar a um acordo nas negociações, qual de suas alternativas realistas você estaria disposto a adotar? Depois de percorrer essas etapas, você terá uma Mapan. Avalie cada oferta em comparação a ela. Quanto melhor for a sua Mapan, maiores serão suas chances de melhorar os termos de qualquer acordo negociado. Saber o que fazer se a negociação falhar lhe dará maior confiança durante o processo. É fácil interromper uma negociação se você souber para onde está indo. Quanto maior for a sua capacidade de interromper uma negociação, maior será sua contundência ao defender seus interesses e a base sobre a qual você acredita que um acordo deva ser firmado. A conveniência de revelar a sua Mapan ao outro lado dependerá de sua avaliação quanto ao que eles acreditam. Se a sua Mapan for extremamente atraente, se você tiver outro cliente esperando na sala ao lado, é de seu interesse que a outra parte saiba disso. Se eles acharem que você não tem alternativa, quando na verdade tem, então, quase com certeza, você deve deixá-los saber. Contudo, se a sua melhor alternativa a um acordo negociado for pior para você do que eles imaginam, revelar isso o enfraquecerá ao invés de fortalecer. Considere a Mapan do outro lado. Você deve pensar também sobre as alternativas a um acordo negociado disponíveis para o outro lado. Quanto mais for possível saber sobre as alternativas deles, mais bem preparado você ficará para a negociação. Com esse conhecimento, você poderá, realisticamente, estimar o que esperar da negociação. Talvez eles estejam indevidamente otimistas sobre o que poderão fazer caso não cheguem a um acordo. Talvez tenham uma vaga noção de que dispõem de inúmeras alternativas e de que estejam sob a influência de seu total cumulativo. Se parecerem superestimar sua Mapan, você poderá querer ajudá-los a avaliar se essas expectativas são realistas. A Mapan deles poderá ser melhor que qualquer outra alternativa que você possa imaginar. Suponha que você seja um grupo comunitário preocupado com o potencial tóxico dos gases que serão emitidos por uma usina de força em construção. A Mapan da empresa de energia é ou ignorar completamente seus protestos ou deixá-lo falar até que as obras terminem. Para fazer com que levem suas reclamações a sério, talvez você precise entrar com uma ação judicial pedindo o embargo da obra. Em outras palavras, se a Mapan deles é tão boa que não tenham interesse em negociar com base em méritos, considere o que você pode fazer para mudar a situação. Se ambas as partes tiverem MAPANS atraentes, o melhor resultado da negociação para ambas as partes poderá ser não chegar a um acordo. Nesses casos, uma negociação bem-sucedida é aquela em que você e eles descobrem amigável e eficientemente que a melhor maneira de avançar com seus respectivos interesses é cada um seguir seu próprio caminho, sem a necessidade de chegar a um acordo. Quando o outro lado é poderoso. Se o outro lado tiver um armamento poderoso, não será de seu interesse transformar a negociação em tiroteio. Quanto mais poderosos eles parecerem em termos físicos ou
econômicos, maiores serão os benefícios de negociar com base em méritos. Considerando que eles tenham os músculos e você os princípios, quanto mais a discussão for